quarta-feira, dia 7 de outubro. E para iniciarmos, iremos estudar a disciplina de Ciências, capítulo 1, intitulado Transformações da Terra. Ok? Então, durante o estudo deste capítulo, iremos conhecer algumas transformações do planeta, e várias outras transformações pelas quais a Terra passou até que fosse possível o desenvolvimento de alguma forma de vida. Também iremos destacar a formação dos fósseis e a sua importância para o conhecimento de como eram e como viviam os seres vivos há milhares de anos aqui na Terra, ok? Na abertura do material, podemos observar essas quatro imagens, certo? Imagens aí que reproduzem alguns seres vivos que existiram na Terra há milhares de anos, que hoje não existem mais, ou seja, foram extintos, os dinossauros, Acredito que você já tenha assistido algum filme, de ficção científica relacionada a esses seres vivos. E outra coisa muito interessante que vale ressaltar aqui é que esses seres vivos, os dinossauros, eles dominaram a Terra por quase 150 milhões de anos, até serem extintos, Isso há cerca de 65 milhões de anos atrás. Depois deles, outros animais surgiram, inclusive o ser humano. Assim, o ambiente no planeta Terra modificou-se ao longo do tempo, ou seja, passou por diversas transformações. Bom, nosso primeiro tópico da aula de hoje, intitulado A Terra Primitiva, que se encontra na página 4. Os cientistas acreditam que a Terra tenha 4,6 bilhões de anos. Durante todo esse tempo, o planeta passou por diversas transformações. Aqui destaquei algumas dessas transformações. Olha só. Quando o planeta Terra começou a se formar, acredita-se que ele era como uma bola de fogo que foi resfriando lentamente. Isso é o que diz alguns estudos. Os gases predominantes na atmosfera da Terra primitiva, não eram os mesmos de agora. Ou seja, até isso também mudou. Os gases que eram presentes na atmosfera. Bom, então nesse tempo de formação da Terra, os gases existentes eram amônia, o hidrogênio e o vapor da água. O resfriamento do vapor da água teria dado origem às chuvas. O registro dos primeiros seres vivos na Terra data de 3,5 bilhões de anos. Portanto, durante muito tempo não existiu vida no planeta Terra. Olha só que interessante, Isso depois de muitos estudos, os cientistas, estudiosos chegaram a essa conclusão, que durante todo esse tempo não existia vida no nosso planeta. Os acontecimentos da Terra, olha só. As horas, os dias, as semanas, os meses, os anos e os séculos, são alguns instrumentos, ou seja, maneiras de se contar o tempo. Contudo, o tempo de vida do planeta Terra é tão longo que até uma medida como século seria pequena demais para contá-lo. Assim, para facilitar o estudo, dividiu-se o tempo de existência da Terra em tempo geológico, certo? Então, geológico significa significa terra, logia, geologia, geológica é a mesma coisa, geologia. No caso, logia significa estudo. Então, geologia significa estudo do tempo da Terra, ok? Bom, lá na página 6 e 7, meus amores, temos aqui exemplo de seres vivos, que predominavam na Terra há muitos anos atrás, há milênios, bilhões de anos atrás, ok? O tempo geológico ele foi dividido em unidades, Essas unidades eram chamadas de eras. Aqui temos exemplo de 4 eras, Onde está destacada aí as principais ações, os principais elementos dessa era, onde temos aí a era pré-cambriana, a era paleozoica, era mesozoica e a era cenozoica. Então, a era é o que? Foi dividido aí esse tipo de unidade para o que? Facilitar no estudo, sobre o tempo geológico, ok? Meus amores, esse conteúdo relacionado às eras, vocês irão estudar mais aprofundado, lá nas séries mais avançadas. Mas recomendo que vocês façam a leitura para identificar os principais fatores de cada era, ok? O clima e os ciclos.
O clima da Terra está em constante transformação. Ao longo dos anos, o planeta já passou por períodos de calor extremo e de extremo frio que duraram centenas de milhares de anos. Os cientistas acreditam que houve diversos períodos em que a Terra esteve inteiramente, ou seja, completamente, em volta de gelo, que são as chamadas eras glaciais, tá? Então foi a era em que o planeta, no caso, o planeta Terra, ele era totalmente, coberto de gelo e era chamado eras glaciais. Ninguém sabe ao certo o que causa essas longas mudanças cíclicas, Quando está muito quente, quando está muito frio. E o mais provável são o quê? Diversos fatores, tanto naturais, como também os fatores humanos agora, atualmente, estão envolvidos aí com a mudança de clima, ok? Fatores naturais, podemos citar atividades vulcânicas, impacto de meteoros, e relacionado atualmente a fatores relacionados aí aos seres humanos, o aquecimento global, ok? Fósseis, olha só. Então, para os estudiosos chegar a essa conclusão, de data, de como viviam os seres humanos, os seres vivos antigamente, então isso se dá através de muitos estudos, E a paleontologia, olha só o nome, paleontologia é a área da ciência que estuda os fósseis. Mas o que são fósseis? Vamos relembrar. São restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos, E esses seres vivos são encontrados geralmente em rochas. Por exemplo, quando um animal morre, se ele tiver, por exemplo, em um ambiente como um lago, poderá ser soterrado rapidamente, não é isso? E à medida que as camadas de sedimento, que são aqueles pequenos vestígios que estão saindo da rocha, eles vão cobrindo o animal, que são os sedimentos. Seus restos podem se petrificar e se transformar em fósseis após milhares de anos. E foi por meio do estudo da paleontologia que se descobriu que as primeiras formas de vida apareceram há 3,5 bilhões de anos. Então foi graças ao estudo dessa ciência. Como acontece a transformação de um animal em fóssil? Esse tópico se encontra na página 11. Olha só, para que um animal se torne um fóssil, é preciso que seus restos estejam em um local favorável, que possibilite ser soterrado e que as condições de ambiente, como temperatura, umidade, também seja o quê? Adequado. E tem todo um processo, para que aquele ser vivo se transforme em um fóssil. Porque somente assim, após milhares de anos, seu corpo poderá se transformar em fóssil. Por esse motivo, encontrar um fóssil não é tarefa fácil. A maior parte dos seres vivos que morreu simplesmente acabou se decompondo e só uma pequena parte se fossilizou. Então, temos aqui na página 11, meus amores, alguns processos, no qual o ser vivo passa para se tornar um fóssil. Temos aí, temos 5 passos, O primeiro, logo que morre, o corpo do dinossauro, o exemplo aqui utilizado, assim como de outros seres vivos, eles começam imediatamente a sofrer o processo de decomposição, ou seja, o processo de apodrecimento, não é isso? Segundo, antes de se decompor, várias camadas de sedimentos recobrem o organismo. Terceiro, com o passar do tempo, essas camadas elas se convertem em rocha, assim como as partes duras do organismo. Quarto, a erosão ou os movimentos que acontecem na Terra podem fazer com que os fósseis fiquem mais próximos da superfície terrestre. Quinto, por meio de escavações, o fóssil é encontrado. Olha só, e no momento das escavações, é um trabalho muito delicado. Então, normalmente é muito utilizado o quê? Pequenos instrumentos, certo? Martelinhos, pequenas brocas, pincéis são utilizados para limpar, tirar a terra, até tirar o fóssil, ok? Então, é um trabalho bem delicado. Bom, meus amores, olha só. Como proposta de atividade relacionada ao capítulo em estudo, vocês irão fazer uma leitura do capítulo 1, ok? As transformações da Terra.
Em seguida, vocês irão responder as páginas 3, 9, 12, 14 e 15. Ok? Então, faça uma leitura caprichada, certo? Com bastante atenção e responda as atividades. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos!